Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da convivência e conflitos. Para isso nós convidamos Mônica Mumi, que é criadora do Laboratório de Convivência em São Paulo, é psicóloga e também formadora na área de grupos e justiça restaurativas e temas agregados. Bem-vindo, Mônica. Muito obrigada, Marcelo. Que bom estar aqui com você. Legal. Eu queria que você nos trouxesse uma visão geral sua sobre as principais causas dos conflitos, conflitos negativos, né? Conflitos também poderiam ser positivos, mas conflitos negativos, dolorosos nos grupos ou nos relacionamentos em geral. Penso que esse tema nunca foi tão urgente. Ele já é presente desde que o mundo é mundo, mas a gente tem conseguido, talvez, avançar um pouco, colocando uma lente específica nos relacionamentos para pensar sobre eles, né? E numa perspectiva de convivência e não numa ação pontual. Não olhar as situações de maneira partida, mas de forma contínua, e isso é o que me parece traz a ideia de convivência, né? Como eu posso estar comigo e com as outras pessoas, lidando com a nossa humanidade, né? E aí quando você traz a ideia do conflito, aquele que nos atravessa de forma dolorosa, eu penso que tem um ponto de partida que eu tenho escutado muito na hora que a gente está diante do conflito para lidar com ele, com a verdade que ele nos apresenta, que é encaixar pessoas numa forma única de viver, né? É tirar a pluralidade da existência. Eu tenho observado o quanto isso está na raiz dos nossos relacionamentos, né? E aí eu estou falando de uma perspectiva macro, né? Quando a gente está falando das violências estruturais que estão presentes nas relações mais íntimas também, né? É como se a gente pegasse uma ideia que deve ser seguida por todo mundo. Eu paro de existir, eu paro de ser quem sou, eu não posso entrar em contato comigo, com meus pensamentos, minhas ideias, meu sentir, e passo a ter que existir no esvaziamento dessa pluralidade. Acho que para mim esse é o ponto de partida. E o conflito ele tem uma perspectiva muito positiva, né? E uma delas é romper com dinâmicas que oprimem pessoas, né? O conflito desvela isso. E aí, se eu coloco em contrapartida a ideia de que pessoas só podem ser de um jeito, eu tiro a potência do conflito, dessa transformação permanente. E aí eu acho que tem um segundo ponto que se apresenta na hora que a gente tem esta maneira de viver, que implica, né, que impacta necessariamente na maneira de conviver, que é não sermos incentivados a olhar para as nossas emoções e sentimentos. Acho que essa equação traz um resultado muito difícil para a nossa existência, né? Quantas vezes nós escutamos que falar do que sentimos significa que somos fracos, fracas, que somos incapazes e que não é sobre isso que a gente tem que lidar, né? Eu acho isso gravíssimo e cada vez mais isso desvela a pouca maturidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida para lidar com a gente, com o que a gente sente e com a contradição do que a gente sente. E como que a gente lida com as nossas emoções, como que a gente lida com a raiva, com o medo, com a tristeza, que me parece que essas três são emoções que são proibidas de serem expressas e, mais do que isso,
entrar em contato com aquilo que ela está nos trazendo como algo a ser uma pista do que precisa ser transformado, do que precisa ser vivenciado, né? Então, nas minhas experiências, esses pontos têm se apresentado frequentemente, né? E aí dá uma sensação, às vezes, Marcelo, para mim, que temos uma expectativa de um ser humano que é irreal, né? Que é aquele da perfeição, que é aquele que não tem sentimentos desafiadores e complexos, e aí a gente entra num campo da subjetividade, né? Ela tem sido esvaziada desde sempre, né? E essa subjetividade ancora a nossa existência. E ela precisa ter lugar para se expressar, inclusive para se transformar. E nesse contexto da pandemia, Mônica, você falou aí muito, né, dessa dimensão que vem à tona emocional. Por um lado, parece um afastamento, né, em termos do trabalho online, mas também a convivência mais próxima do home office, em casa, né? E parece que esses desafios, como é que você vê, eles são aumentados, as pessoas são também, de alguma forma, compulsoriamente jogadas para essas dimensões, né? Uhum. Nossa, perfeito isso que você traz, né? Porque a gente tinha uma convivência mais ampliada, né? E isso é muito saudável, né? Não é possível, me parece, nas relações, buscar afetos em únicas pessoas, né? Em determinadas relações. Nossos afetos, e aí eu estou falando de afetos, é tudo que nos afeta, nos atravessa, nos constitui, né? Nos move. Na hora que eu sou convidada a ter uma convivência mais restrita, eu passo a ter relações com esse afeto mais direcionado. E aí, se a gente pensa, né, que não fomos convidados e convidadas a olhar para nossas emoções, com a verdade que elas têm, transformá-las coletivamente, porque precisa de apoio, né, Marcelo? Eu preciso ter espaço para falar da minha raiva, do meu medo. E a pandemia trouxe muito medo, né? Uma insegurança significativa, uma tristeza que acompanha nossos dias. Então, se eu não posso lidar com isso, porque eu não posso falar disso, e se meus afetos, minhas relações estão tão limitadas, qual o caminho, né? Onde eu acho uma possibilidade. Então, sim, isso é urgente, e a pandemia nos traz essa perspectiva, e eu entendo que seria muito importante a gente abrir espaço na nossa vida, nessas diferentes relações, para isso caber. Aí eu volto à ideia de um humano real, né? Um humano que pode se expressar e que não vai ser permanentemente julgado ou julgada por estar dizendo: hoje para mim não está possível, hoje para mim está muito difícil, Isso preciso vai de apoio. vai na direção do que questão que eu pensava que é uma convivência saudável. O que seria uma convivência mais saudável? Que elementos haveriam necessários para criar essa tão importante, né, que você traz, que no fundo tem essa ideia de uma convivência saudável? Então, penso que a convivência saudável se constrói, né? E ela se constrói primeiro entendendo que eu preciso dedicar um tempo à convivência, a estar com, né? Nesses últimos tempos, parece que a sobrecarga aumentou muito, né? Então, o espaço da casa passou a ser um espaço do trabalho, da demanda, da presença,
né? De eu ter que lidar e de forma bem-sucedida com todos esses atravessamentos. E me parece que a vulnerabilidade é um ponto central de uma convivência saudável, né? Se eu tenho intimidade, a gente está falando de uma coisa a ser construída, né? De confiança, de estar num espaço de convivência segura, eu vou me vulnerabilizar. E se eu me vulnerabilizo, eu posso escutar a vulnerabilidade da outra pessoa, né? Mas isso é muito novo para a gente, né, Marcelo? É uma coisa quase que uma descoberta desses tempos. Quantas vezes em diálogos a gente escuta que a vulnerabilidade expõe algo da pessoa que talvez depois possa ser usada contra ela. Opa, do que a gente está falando, né? Está falando de uma convivência que não é segura. A gente está falando de uma convivência que nos convida permanentemente, de novo, a não sermos quem somos, né? E acho que numa convivência saudável, a minha verdade e a sua verdade precisam construir o espaço relacional. Esse espaço nós, que se dá com várias pessoas, né? Então sou eu comigo, eu com a outra pessoa com ela, mas na convivência existe o espaço nós, né? E esse espaço precisa presentificar a complexidade, não as justificativas, né? Não os convencimentos. A gente tem muito essa dinâmica. Eu vou convencer você do que eu penso. Não, né? A gente precisa desconstruir isso. E numa convivência saudável, para mim, tem espaço para divergência. Tem espaço para que a gente pense, sinta e saiba diferente. Eu tenho trabalhado muito essas quatro ações da convivência: o pensar, o sentir, o saber e o fazer, né? Como se entrelaçam essas ações do humano, né? Para que a gente construa esse ser conectado com uma convivência que nos traz uma experiência de bem-estar. Saudável, para mim, fala disso, né? Muito legal, muito importante esse tema, né? A convivência, justamente com Mônica Mume, que criou um laboratório de convivência em São Paulo, e também trabalha com métodos que a gente vai conversar um pouquinho no próximo bloco, né? E dá cursos aí para o Brasil inteiro. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos logo a conversar sobre esse tema da convivência e conflitos aí com a nossa convidada Mônica Mume, já. Estamos de volta com o programa Realidades, conversando hoje sobre um tema bastante importante, que é a convivência, e aí também a dimensão dos conflitos aí dentro. E temos aí como convidada Mônica Mume, criadora do Laboratório de Convivência em São Paulo. Ela é formadora também na área restaurativa, psicóloga, né? Uma referência nessa área no Brasil. Ela falava da importância da dimensão da convivência. Eu fiquei pensando aqui que meios, ou até, digamos, métodos, né, propriamente se pode trabalhar, trazer para aprimorar a convivência, o que as pessoas poderiam estudar, mais do que estudar, também frequentar ou experienciar, né? Como é que o que você traz, Mônica? Então, eu acho que falar de conflito é poder primeiro assumir que ele existe, né? Acho que muitas situações viram confrontos e violências porque a gente vai sufocando o conflito. A gente vai entendendo que ele não está presente, só que de alguma maneira a gente sente que há um desequilíbrio. Eu trabalho há muitos anos com justiça restaurativa
E hoje falar desse tema, para mim, é falar de mapear situações de convivência dentro de um sistema que tem muitos elementos e nesse mapeamento entender como é que está sendo essa troca, como é que está tendo esse movimento aonde tem as dinâmicas, aonde o dar e o receber, o ser e estar, os combinados estão sendo realmente um movimento que traz conexão ou desconexão, né? Então, eu tenho trabalhado muito com as pessoas um exercício de refletir sobre sua própria convivência, tá? Quando me chega um conflito, eu tenho alguns encontros individuais com as pessoas envolvidas diretamente. A partir desses encontros, eu tenho trabalhado com elas esses elementos, né, que são conceitos, ideias, pensamentos, que podem contribuir nessa análise crítica da convivência, né? E aí colocando sempre no centro a sua perspectiva e a sua responsabilidade e aquilo que você experimenta na relação com a outra pessoa. Acho que a gente aprendeu a disputar na convivência. A gente precisa dar passos para trás e entender quais são os elementos que estão presentes aí. O que eu observo nesses mapeamentos é que ideias opressoras e que são, de uma certa forma, uma anestesia para a gente lidar com o que sente, elas precisam ser nomeadas. Eu tenho trabalhado muito dessa forma. Eu acho que lidar com o conflito não pode ser, de forma nenhuma, um esvaziamento daquilo que está posto. Ou seja, para que todo mundo saia super feliz e bem, a gente vai harmonizando sem verdadeiramente lidar com o que está posto. Depois que eu faço esse preparatório, e às vezes isso leva um tempo, eu convido as pessoas a estarem juntas. E parto do lugar, quando as pessoas começam a estar juntas, contando para elas sobre esse mapeamento e pedindo que elas também contribuam nesse mapeamento, para entender como juntas podemos transformar, né? Existem caminhos para se lidar. E quero te dizer, Marcelo, que em alguns momentos as escolhas são de afastamento. E eu acho isso saudável. Eu não tenho uma perspectiva, e nunca tive, de trabalhar conflitos com uma pré-determinação do que as pessoas vão fazer ao final do momento que elas decidem se aprofundar naquela questão. E eu penso que quando a gente tem a coragem de olhar para o conflito, e isso é saudável, pode ser que muitas nuances e camadas dessa convivência se desvelhem. E na minha experiência, em especial dos últimos anos, aonde eu me foquei, né, assim, me baseei principalmente nos princípios e nas ideias, e não nos métodos, e não em algumas em roteiros de como conduzir, mas num exercício legítimo de reunir pessoas nesse espaço que constrói uma intimidade com o conflito. E tenho utilizado como ponto de referência os fatos. Sabe? Qual é o fato que produz tanto desconforto? E vejo que nesses tempos de tantas inversões e confusões, a diferença entre eu posso opinar e qual é a referência que garante a existência plural, tem uma diferença nisso, né? Tudo que atravessa o direito de existência de um ser humano não pode ser permitido. Então, tenho utilizado os fatos
como algo que é o ponto de partida dessas reflexões. E, Mônica, Porque eu... dentro desse visão e também já que falamos de método, né? A gente sabe que o laboratório, você tem um trabalho muito forte dentro da justiça restaurativa, né? Esse parece ser o carro-chefe, né? Mas a gente entende agora que não é de fato só, como você diz, um método, né? Mas também uma experiência, uma filosofia, um modo de orientação, talvez, não é isso? Sim, perfeito. Acho que desde que eu encontro a justiça restaurativa, para mim ela faz sentido se eu não a explicá-la como um procedimento, mas sim como uma investigação, utilizando princípios que respeitam a dignidade humana, né, e trazem um valor para essa convivência, o valor da justiça. A gente fala pouco sobre isso, né? Então, de 3 anos para cá, tenho convidado as pessoas a pensar onde está a justiça na sua vida, nas suas relações, né? Durante um tempo, eu trabalhei com círculos de construção de paz, mas não tenho mais trabalhado com eles, tenho trabalhado com um convite às pessoas a lidarem com a sua convivência. Então, tem um passo a passo, mas não é mais um roteiro a ser seguido, né? Porque, para mim, essa complexidade que a gente vive não cabe num roteiro, né? Então, eu vou ao encontro da outra pessoa e, quando eu estou com ela, muito se apresenta. Por isso, me parece fundamental, quando a gente fala num processo formativo de justiça restaurativa, por exemplo, ou de qualquer assunto, tema, conceito que convida as pessoas a lidarem com a sua convivência, porque, voltando um pouco no que você trouxe no bloco passado, a convivência na pandemia nos mostrou que a gente não sabe conviver. Isso a gente, inclusive, já sabia antes, mas da urgência de eu ter um repertório para poder conviver, né? Então, eu tenho acreditado e visto na prática que compartilhar isso com as pessoas, e isso, trabalhar a justiça restaurativa, é um mergulho profundo no que é justiça, né? No que é trabalhar, por exemplo, violências estruturais que estão presentes nas casas. Quais são? Por que eu me sinto tão desconfortável numa relação onde, para mim, tem um abuso, mas será que isso é um abuso? Ou será que eu é que não sou suficientemente determinada para transformar uma relação? Sabe? Quais são as nuances que estão aí que precisam ser, digamos, referências mesmo? Então, eu hoje entendo que, muito mais do que sentar e fazer um encontro para trabalhar um diálogo, porque às vezes não é possível, porque pessoas estão em universos muito diferentes, eu acredito e tenho trabalhado no exercício de presentificar o conflito e olhar para essa força que o conflito tem de desvelar violências, né, que estão ali presentificadas, de desvelar alguma coisa que está fora do lugar e que eu não preciso me culpar por ter aquilo presente na vida. Não, eu não sou uma incompetente. Você não é um incompetente. Mas aquilo é uma matéria-prima, né, de um exercício individual e coletivo. Muito bom, Mônica. Você poderia deixar também os seus contatos? Aí nós temos aí 2 minutos no máximo. Deixar os contatos para pessoas que também querem interesse. Você dá curso também online, né? Sim. E além de presencial. E aí, seus contatos, alguma mensagem final para o nosso telespectador?
Então, as pessoas me acham nas redes sociais, no Instagram, né, Mônica Mumi, no Facebook. O Laboratório de Convivência tem um site, que é o www.laboratoriodeconvivência.com.br. Ali nós temos materiais indicativos, né? Temos as próprias informações dos cursos, né? E quero te dizer, Marcelo, que foi uma grande alegria estar aqui com você. É uma pessoa que eu admiro muito, que sei que tem feito muito para disseminar, para irradiar uma outra forma de pensamento sobre a convivência, sobre a comunicação, sobre esse humano em relação. Então, é uma grande alegria estar aqui. E eu desejo muito que cada vez mais as pessoas tenham interesse em se aprofundar nesses temas, e aí não é para ser uma facilitadora de diálogo, mas para poder trazer esse conteúdo para a sua própria vida e existir de uma forma que entenda como está sendo sua relação. A gente não precisa entregar para outra pessoa a nossa existência para que ela nos conte como é viver melhor. Cada pessoa sabe uma forma de viver melhor, cada vez melhor. Então, te agradeço muito. Muito bom, muito grato também, querida Mônica, né? Repetindo aí então o contato do site, laboratoriodeconvivência.com.br, nas redes sociais Mônica Mumi, né? Com 2 M's, Mumi, com 2 M's na segunda parte. E agradecemos muito a presença então da nossa convidada, né? Criadora do Laboratório de Convivência, formadora, principalmente na área de práticas de justiça restaurativa, também psicóloga, Mônica Mumi. Obrigado a todos e até a próxima.